Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Marcos Melo e hoje nós vamos falar da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela é bastante complexa, né, no ponto de vista de extensão, né, mas eu tenho certeza que depois da aula vai ficar tudo muito claro para você. Sempre lembrando que aqui meu foco principal é o vestibular, né? E eu tento aí simplificar para você, mas veja, simplificar não é ser simplório. Nós vamos simplificar num primeiro momento, mas logo depois nós vamos cutucar aí aquelas questões mais complexas e assim por diante, legal? Mas a gente tem que primeiro, né, dominar ali o conceito básico, e é o que nós vamos fazer nas primeiras aulas. Depois nós vamos avançando aí, beleza? Pessoal, para entender a Reforma Protestante, né, vamos voltar um pouquinho atrás para falar, né, sobre a Igreja Católica, né? Ou seja, por que foi necessária, né, uma reforma protestante, ou seja, né, porque pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica romperam com ela, né, e criaram outras igrejas. Então, vamos voltar lá no Império Romano, porque foi lá, né, que a religião católica foi oficializada. Então, você deve se lembrar, se não lembrar, estou justamente aqui para fazer isso com você. Vou fazer de forma mais sintética, né, para a gente poder otimizar nosso estudo aqui, mas vamos então retomar e relembrar um pouquinho do que acontecia com o cristianismo lá no Império Romano. Os cristãos eram perseguidos no Império Romano porque eles não veneravam o imperador como um deus, né? Porque eles estavam apenas, né, num único deus, e no caso não era o imperador. Se você pegar o cristianismo como referência, né, a crucificação no caso de Jesus seria um bom referencial para você. Ou seja, no Alto Império os cristãos eram perseguidos, né, e depois no finalzinho passaram a ser, né, legalizados e até oficializado, como veremos. A religião romana era politeísta, certo? Tem até os planetas aí do sistema solar para nos lembrar, né? Vênus, Marte, Plutão, Saturno e assim por diante, não é? Então eles eram politeístas e os cristãos eram perseguidos então, né, no Império Romano. Mas, né, quando chegou lá por volta ali do século III, mais ou menos antes de Cristo, o Império Romano começou a entrar em decadência e chegou ao ponto, né, dos imperadores terem que oficializar, inclusive foi questão da FUVEST aí de 2021, tá? Ou seja, né, qual foi a motivação dos imperadores romanos de oficializar o cristianismo? E no caso, né, foi o crescimento, a religião crescia principalmente entre a população mais pobre, mais numerosa, dos imperadores, tentando, né, conseguir apoio, então, oficializar a igreja, né, católica como oficial. Então veja, né, que interessante, quer dizer, o imperador teve que até a gente abrir mão, né, da sua divindade, né, porque se só tem um Deus e não é ele, né, então você vê que você tem que associar aí a crise, né, do Império Romano. Mas o que nos interessa mesmo é, né, a igreja então católica oficializada. Foi no século então 4 a.C. Primeiro foi legalizada, ou seja, né, os cristãos não seriam perseguidos. Depois foi oficializada, ou seja, olha, né, a igreja oficial do império. Bom, no século V, ocorreram as invasões bárbaras, começou a Idade Média. E a igreja, né, conseguiu sobreviver graças ao vínculo, né, com os francos. Também é uma aula que tem aí sobre a Idade Média, né, você vai ter que assistir se você quiser saber maiores detalhes. Mas para você não parar aqui e ir lá consultar, eu vou também fazer essa, né, síntese aqui com vocês, tá? Então, o reino franco foi um dos mais importantes, né, reinos dos bárbaros, e eles se converteram ao catolicismo. E logo depois houve uma expansão, né, que era chamou-se Império Carolíngio, e a gente pode traduzir da seguinte maneira: a expansão do Império Carolíngio corresponde também à expansão do cristianismo, né, para o resto da Europa, né? Ou seja, a igreja que tinha sido oficializada lá no Império Romano, né, sobrevive na Idade Média, né, e muito fortalecida com esse vínculo aí com, né, primeiro os reis, depois o imperador Carlos Magno.
Aqui você tem uma ideia da dimensão do Império Carolíngio, garantindo, né, então, o prestígio da igreja. O que eu quero aqui é fazer essa síntese, né? Como eu já disse. Então, a igreja foi oficializada no Império Romano, no fim do Império Romano, e durante a Idade Média, a Igreja Católica foi organizando, né, sua estrutura. Né? Inclusive, diga-se de passagem, também já foi explorado isso em vestibulares, da estrutura, né, vamos dizer assim, no ponto de vista hierárquico, do Império Romano. Então é mais ou menos assim, né? Se na sociedade tinha um imperador, na igreja tem o Papa, que é o chefe, e né, toda aquela hierarquia dentro da igreja. Tá? Falando só das mais básicas, né? Você tem os padres, né? Depois você tem os bispos, os arcebispos, os cardeais e finalmente o Papa ali no topo. Então é uma estrutura, né, hierarquizada.